Olá, meus irmãos, aqui com vocês, Deusa Barros, mais uma vez, meus irmãos, para dar a continuidade, meus irmãos, daquela obra, daquele testemunho que eu falei para vocês, que era um testemunho muito grande, então eu ia dar a continuidade dele. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo para vocês, a respeito daquela perua que Deus usou, a serva de Deus, para falar que dentro de 3 dias Deus ia dar a perua para o meu esposo. Como vocês viram também naquele vídeo, a palavra de Deus se cumpriu. Só que não fica por aí, meus irmãos. Eu quero falar para vocês, eu quero dar a continuidade desse testemunho. E vocês vão ver o quanto o Senhor, Ele é tremendo. E Ele prova nós para ver até onde vai a nossa fé e a nossa perseverança. Foi assim, foi dessa forma que eu tive uma experiência com Deus. Deus, Ele prova para ver se você realmente merece ser aprovado ou não, se você está capacitado para esperar em Deus. Porque quando nós esperamos nele, o Senhor, Ele vai e faz. Mas quando nós fazemos de nós mesmos, nós só quebramos a cara, como diz aí o ditado do mundo. Então, meus irmãos, eu quero falar para vocês que ali, dentro da minha garagem, já tinha aquela perua. Louvado seja Deus. O meu esposo, como eu disse para você no primeiro testemunho, ele já tinha pago a perua. Louvado seja Deus, aleluia. Agora aquela perua estava ali na nossa garagem, pronta para quando meu esposo começar a trabalhar, ele já tinha o seu carro. Louvado seja Deus. Só que, meus irmãos, ali depois que meu esposo trouxe aquela perua ali do Jornal do Estado, ele colocou aquela lona e deixou ali, pois ele tinha medo de ser assaltado. Pois ali onde nós morávamos, meus irmãos, ali na favela do Ceasa, tinha muito traficante, muitas pessoas perigosas. Mas eu quero dizer para vocês que ali, num certo dia, era numa certa manhã, ali nós estávamos ali de frente, tinha uma irmã que morava de frente do meu barraco, e ali o dia estava no tempo do frio, né, meus irmãos, e ali nós saímos mais ou menos 11 horas, 11h30, e ficamos conversando lá, de frente, ali numa cerquinha que tinha de frente à casa da irmã, que a casa da irmã, como eu já disse para vocês, era de frente com a nossa. Foi quando, de repente, meus irmãos, chegou um homem. Nossa, esse homem era português. Ele chegou, meus irmãos, ele tinha o cabelo que dava aqui no umbigo, o cabelo dele. Aquele cabelo dele, se fosse o cabelo de uma mulher, era muito lindo, era aquele cabelo liso, bem cheio. Ele usava um cavanhaque bem grande e aquela barbicha de bode, como se diz o nosso ditado, meus irmãos. E ali, eu estava ali sentado, naquela cerquinha, conversando com a minha irmã, com a nossa irmã e com meu esposo. Foi quando, de repente, aquele homem chegou ali e se assentou ali naquela cerca também, meus irmãos. E ele estava usando 2 pistolas, uma de um lado e outra de outro lado. Ele fazia questão de todo mundo ver que ele estava armado. E ali ele chegou e falou assim: ô irmão, é impressão minha? Ou eu estou vendo algo ali? O que você está fazendo de errado? O que é aquilo que está coberto com aquela lona? Já faz dias que eu percebo que dentro da sua garagem tem algo coberto com a lona. O que é aquilo ali? Ou você está cobertando alguém? Aí meu esposo disse: não estou cobertando ninguém. Então me diga o que é aquilo ali. Puxa lá aquela lona que eu quero ver. Meus irmãos, quando aquele homem falou aquilo para o meu esposo, pediu que meu esposo puxasse a lona para ele ver o que tinha dentro da minha garagem, ali eu já comecei a sentir dor de barriga, ali já veio aquele calafrio, eu já comecei a ficar ali toda trêmula. Porque todos ali morriam de medo daquele homem, porque aquele homem, ele era muito perigoso, o que ele falava, era o que prevalecia, era o mandado dele, o que ele falava. E ali, quando ele puxou aquela lona, ele disse assim: irmão, eu não acredito. De quem é essa perua? Aí meu esposo foi e falou assim:
Não, meus irmãos, minto. Eu fui, já tomei a frente do meu esposo e disse assim, essa perua foi Deus que preparou para meu esposo. Na mesma hora, ele já colocou a mão assim. Ele colocou a mão assim na minha cara e disse assim, olha aqui, eu não estou falando com você não. E outra coisa, o lugar de mulher é na cozinha. Então você faça favor de ir para a cozinha, porque a minha conversa aqui não é com você não. Eu disse assim, não, eu só quero dizer para você que essa perua foi Deus que preparou para meu esposo. Ele falou assim, olha aqui, essa perua Deus não preparou nada para o seu esposo. Sabe por quê? Porque eu estava de olho nessa perua. Eu conversei com o dono dessa perua, que eu queria comprar essa perua. Ele sonegou a vender para mim. E então, por que ele vendeu para vocês? Vem aqui, vocês têm condição de ter essa perua na sua garagem? E ali, meus irmãos, quando aquele português falou aquilo, eu comecei a dizer, Senhor, eu comecei a falar dentro de mim, Senhor, é melhor fechar a boca. E Deus falou no meu coração, entra dentro da tua casa e ora, e coloca essa causa, porque essa causa não é sua. E eu ali, eu fui para dentro da minha cozinha, que era bem pequenininha, ali eu dobrei meu joelho, meus amados, e comecei a chorar e disse, ô Senhor, nós já sofrimos tanto, Pai, o meu esposo trabalhou tanto para pagar essa perua, Senhor. Essa perua está aqui guardada porque nós temos medo de meu esposo sair aqui dentro da favela e roubarem ela. Agora vem esse homem, Pai querido, esse traficante dizer que essa perua não é do meu esposo, mas é dele. E que ele vai tirar essa perua daqui de dentro, Senhor. Eu não aceito que ele tire essa perua daqui dentro, porque essa perua é nossa. E ali, meus irmãos, eu falei essas palavras para Deus. E Deus disse assim, coloca-se na comunhão. E vai lá fora de novo e diga para aquele traficante que eu tenho pressa, que ele tem que se converter, porque eu tenho pressa, que ai dele se ele não se converter, porque os dias para ele aqui nessa terra está contado. E aí, meus irmãos, eu chego lá fora de novo e aquele homem disse assim, e aí, crentinha, o que foi que Deus falou com você? Eu disse assim, diz Deus me deu um recado para mim te dar, eu tenho um recado de Deus para ti. Diz Deus que o teu tempo aqui na face da terra está terminando e que o Senhor tem pressa e que você chega até a Deus, porque os teus dias estão contados na face da terra. Que ai de ti, se tu não largar essa vida e aceitar Jesus como seu Salvador. Eu disse essas palavras para ele, meus irmãos. Aquele homem olhou para mim e disse assim, olha aqui, quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa, com quem você está falando? Você está falando aqui é com português. É o que comanda tudo aqui, você sabe. Quanto que entra no meu bolso por dia daqui de dentro? Você sabe que aqui o que prevalece é a minha palavra. Agora vem você, crentinha, dizer para mim que Deus tem pressa. Eu já estou cansada dessa ladainha. Sabe por que eu estou cansada dessa ladainha? Porque o meu pai é pastor. Eu sou filho de crente, toda a minha família são crente, mas eu sou a ovelha negra, eu sou a ovelha desgarrada, porque eu troquei Deus por esse meu mundo aqui, porque aqui eu mando e desmando, aqui todos me obedecem, aqui eu digo faz, ele faz, aqui eu digo vai, eles vão. Então, quem é você? Você acabou de chegar aqui, você não conhece a minha história. Olha só, meus irmãos, veja só onde nós se entramos, onde, vejam só o perigo que nós estávamos correndo ali. Aí, aquele homem abriu a minha garagem, meus irmãos, louvado seja Deus, aleluia. Ele abriu a minha garagem, pediu a chave da perua. E ali, meu esposo deu a chave da perua para ele. O meu esposo ficou pasmo, ele não disse nada. Quando aquele homem entrou dentro daquela perua, eu fui, tomei a frente daquele carro e disse assim, em português, eu sinto muito, mas aqui você não vai sair. Você não vai sair com essa perua, porque esse carro, quem deu para nós foi Deus. E aquilo que Deus dá, o homem não tira. Aquilo que Deus dá, o homem não toma.
Então, em nome de Jesus, você vai sair desse carro agora e vai devolver a chave dessa perua para o meu esposo, porque este carro pertence a ele, não a você. Meus irmãos, meus amados, eu não sei como que eu falei aquilo. A única coisa que eu sei dizer para vocês foi que o Espírito Santo de Deus, ele se apoderou de mim, me dando aquela autoridade para que eu pudesse conversar com aquele homem daquela forma, porque ali eu falei com ele com autoridade. Imediatamente, meus amados, aquele homem abriu a porta daquela perua, pegou a chave e ficou rodando assim no dedo. E disse assim, e foi. E saiu, foi novamente lá para aquela cerquinha. Ali já tinha um monte de gente olhando. Todo mundo já estava dando risada. Porque vocês sabem que ninguém não quer ver o bem do outro. Ainda mais sabendo que nós estávamos ali mendigando. E ali era como se eu fosse uma mendiga, meus irmãos. Eu andava toda rasgada. Ali, meus amados, eu não tinha também experiência. Eu não tinha quase experiência com Deus. Pois eu quero dizer para vocês que ali eu tinha um mês de batizada. Eu tinha um mês que estava na casa do meu pai e tinha um mês de batizada. Porque o meu pastor, ele quis me batizar logo porque ele disse que não via nada que impedia de eu ser batizada. Mas eu não tinha entendimento diante de Deus e nada. E ali, meus irmãos, ali já estava cheio de gente, todas aquelas pessoas, era drogado, era traficante, era aquelas pessoas que passavam ali o dia, a noite no tráfico, traficando droga, vendendo droga. Todos ali queriam ver a minha derrota, porque todos me odiavam em saber que eu era uma serva de Deus. E ali aquele português chegou ali naquela cerca, meu esposo ainda estava ali sentado naquela cerca, meu esposo era um homem muito moreno, meu ex-esposo. Ele chegou a ficar pálido da cor de um açafrã. Vocês conhecem um açafrã, meus irmãos? Pois eu confesso para vocês que ele ficou amarelo de tanto medo. E ali ele estava sentado. E o português abriu a porta do carro, pegou a chave no dedo e ficou rodando assim. E ele foi sentar lá e eu fui atrás. Chega lá, eu fiquei do lado do meu esposo. E aquele português, meus irmãos, veja só a reviravolta que Deus fez através daquele homem. Ele olhou para todo mundo, assim, para aquelas pessoas que traficavam para ele. Ele olhou para aquelas pessoas e diz assim: o que vocês estão vendo aqui no meu dedo? E todos eles gritaram: é uma chave, é uma chave. Aí quando acabei eles falaram assim: e essa chave pertence a quem? Pertence ao irmão ou pertence a mim? E todos eles, meus amados, disseram: português, essa chave pertence a você. Porque eu lembro quando você comentou com nós que essa perua ainda ia ser de vocês. E se você manda aqui nesse pedaço, você também manda nessa perua, essa perua é sua. E o português disse: não, dessa vez vocês estão enganados. E me chamou assim, e falou assim: vem aqui, sua crentinha. Oh, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aquele português falou assim: vem aqui, sua crentinha. Fica aqui bem na minha frente. E ali, meus irmãos, eu fiquei ali na frente dele. Ele pegou aquela chave, ele primeiro mandou que eu ficasse na frente dele e pediu que eu abrisse a minha mão. Quando eu abri a minha mão, meus amados, ele colocou aquela chave na minha mão e depois fechou assim minha mão e disse: olha aqui, eu entrei dentro da perua com ousadia, porque eu e Satanás, foi assim que ele falou, eu e Satanás ia te desafiar. Mas só que quando tu entrou na frente da perua e disse que aquela perua não ia sair dali, porque aquela perua foi Deus que deu para você, mas seu esposo, e que ninguém ia ter, e que ninguém ia tirar ela daí da garagem. Eu vi. Louvado seja Deus, aleluia, meus irmãos. Ele disse que viu, meus irmãos, quando desceu uma bainha de fogo
Louvado seja Deus, que cortava para lá e cortava para cá. E ali, louvado seja Deus, naquela bainha, ele viu o nome. Os teus dias estão contados. Desça na minha presença, porque os teus dias estão contados. E sai de dentro dessa perua, desse carro, porque esse carro não te pertence. Foi assim, meus irmãos, que aquele português, ainda dentro da perua, usando desafiar não só a mim, mas a Deus. Ele viu quando aquela espada desceu do céu. E naquela espada estava escrito assim. E ali, ele atemorizado saiu e disse assim para todas aquelas pessoas que estavam apoiando ele. Ele disse, olha aqui, eu quero dar um conselho para todos vocês. Vocês podem brincar de agora em diante com todos aqui, mas com essa mulher você não tem autoridade. Não brinca com essa mulher. Porque quando essa mulher fala, sai tocha de fogo da boca dela. Foi assim, meus irmãos, que ele disse. Essa mulher, aparentemente, ela é mendiga, ela anda toda trapulenta, ela anda de trapo, vestido de trapo. Por fora, você está vendo esse ser indesprezível, mas dentro dela há uma coisa que nenhum de nós aqui jamais vamos ter. O Espírito Santo de Deus habita sobre ela. E quando ela fala, sai labareda. E ali, meus amados, ele me dando aquela chave, ele se levantou ali, daquela cerquinha que ele estava sentado e disse, irmã, dê valor a teu Deus. A cada segundo que tu viver nessa face dessa terra, glorifica Ele, porque eu não tive esse prazer, porque eu vim de uma família que era crente, mas eu não tive o prazer de sentir a presença desse Deus, porque enquanto meu pai queria que eu louvasse a Deus, a esse Deus, eu preferia louvar o diabo. Enquanto meu pai me chamava para ir para a igreja, eu preferia usar droga, eu preferia ir matar e roubar. Então eu não tenho mais parte com esse Deus. E ali mais uma vez, meus irmãos, Deus me deu autoridade. E eu disse assim, você tem sim. Se você quiser, diz Deus, que Ele ainda te dá uma chance. Que Deus ainda te dá a última chance. Porque o Senhor, Ele não tem prazer. Louvado seja Deus, Ele não tem prazer na morte de um ímpio. Deus, Ele não tem prazer de lançar uma alma no fogo do inferno. Mas o prazer de Deus é que todos nós se salvem. Mas o homem, ele é teimoso, ele é desobediente. E ele prefere caminhar para o caminho da perdição. Ele prefere ir para a porta larga do que para a porta estreita. E é isso, português, que está acontecendo contigo. Mas em nome de Jesus eu te digo, Deus manda eu te dizer, que se você não voltar para Deus, Ele te dá 3 dias para você se reconciliar com Deus. Porque se você não se reconciliar com Deus dentro de 3 dias, a tua alma vai ser lançada no fogo do inferno. E todos aqui vão ver. Foi assim que eu falei para ele, meus amados. E aí, meus irmãos, ali ele saiu dando risada da minha cara. E eu, mais meu ex-esposo entramos para dentro de casa. E ali ele falou, Deusa, eu não acredito. Olha, bichinha, tu é uma mulher de coragem. Porque nem eu. Porque tu sabe que até o dia de hoje, eu não achei ninguém para me botar para correr. E esse homem, quando ele falava, eu vi o demônio diante dele. Eu não tive autoridade de abrir minha boca para nada. Já tu, Deusa, tu falou tudo aquilo. Eu vi a hora ele puxar aquela pistola da cintura dele e te matar ali na minha frente. Mas eu sei que Deus, Ele é contigo.
E foi assim, meus irmãos, que aconteceu. E eu fiquei glorificando a Deus, porque mais uma vez, meus irmãos, eu vi que Deus era comigo. E agora, daquele dia em diante, meus irmãos, nós começamos a andar com aquela perua, porque aquele homem, eu sei que quem mandava na nossa vida era Deus. Mas depois daquele homem ter dito aquelas palavras na frente de todo mundo, que ai de alguém ali que mexesse com nós pegamos aquela perua e começamos. E ali, meus irmãos, nós começamos a levar aquela perua para o Ceasa. Ali meu esposo começou a fazer carreto, entrega de frutas. Ali meu esposo começou a fazer bico. Ganhava pouquinho, mas ali já estava bom para nós. E eu, meus irmãos, continuei vendendo meus salgadinhos. Agora, meus amados, eu já não vendia mais só salgadinho. Eu já vendia salgadinho, eu vendia bala, chocolate, pirulito. Tudo aquilo eu vendia. Só, meus amados, que aquela lona que cobria aquela perua, meu esposo resolveu cobrir o lugar que eu colocava minhas mercadorias. Nós ainda não tínhamos condição de fazer um telhado, mas a minha esperança, a fé que eu tinha em Deus, algo lá dentro de mim dizia que ali naquele lugar, naquela garagem que não tinha telhado, um dia ia ser um ponto de comércio para mim e o nome de Deus ia ser exaltado. Meus irmãos, é essa a obra que eu quero contar para vocês hoje. Depois, meus amados, eu quero continuar com essa obra. E esse é o terceiro vídeo da continuação do primeiro vídeo. Mas eu quero contar para vocês, meus irmãos. Eu vou fazer outro vídeo para vocês contando o que foi que aconteceu dentro dos 3 dias que Deus tinha mandado eu falar para aquele português. Vocês vão ver como Deus, Ele é um Deus tremendo, Ele age na vida do ser humano como Ele quer, porque Deus é fogo e Ele é fogo consumidor. Aqui eu quero me despedir de vocês e já convido vocês para ouvir a continuação desse testemunho, porque ali dentro, meus irmãos, ali dentro, muitas coisas aconteceram com nós. O Senhor fez muito obra e aquele macumbeiro continuava ali perturbando nós. E ele continuava perturbando nós, meus irmãos. Ele começava a quebrar as madeiras da minha casa. Ele começava a me desafiar. Até o ponto, meus irmãos, dele chamar a polícia para mim. Ele foi o mais engraçado de tudo, meus irmãos, que ele não tinha nada para alegar. Ele foi ali, aquela favela, o muro daquela delegacia da 91, a delegacia 91 do primeiro distrito, era ali, o muro dela ficava, louvado seja Deus, nos fundos daquela favela. E quando acabar aquele seu Francisco, que era assim o nome daquele macumbeiro, ele foi lá, depois que ele viu aquela cena que aconteceu com o português, me entregando aquela chave, ele ficou furioso e foi lá na delegacia e chamou, aleluia, os policiais para vir dar um jeito em mim. Ele falou, olha, eu quero que vocês vão ali, dá um jeito naquela crente safada, porque aquela crente, ela tá dando uma de gostosa. Vocês acreditam que ela tá pregando a palavra, é por desandar, é para traficante. Eu quero que vocês vão lá e prenda aquela crente safada. E ali, aquele policial olhou para ele e disse, meu amigo, você é louco. Essa é a queixa que tu tá dando de uma mulher, só porque ela fala do amor de Deus. Eu não sou crente não, mas eu jamais vou mexer com crente, porque eu sei qual é o resultado de quem mexe com crente. E eu quero te dar um conselho, meu amigo, sai fora dessa, porque essa mulher, com certeza, ela é uma serva de Deus, e você vai se queimar se brincar com ela. Ali aquele macumbeiro, meus irmãos, saiu dali com muito ódio. E mais na frente tinha outro posto policial. E ali ele chegou naquele posto policial e deu parte de mim novamente. Aí aquele policial falou para ele, qual é a queixa que você tem para mim, para dar dessa mulher? Ele falou, é que aquela crente safada, ela grita dia e noite. Aquela mulher, ela me perturba. Eu tenho um centro espírita. Desde o dia que aquela mulher chegou ali, os demônios, os espíritos, nunca mais chegaram ali. No meu centro de macumba, ali eu posso fazer a oferenda que for. Eles não querem, os demônios,
ele não chega mais perto, alegando que aquela crente não deixa que os louvores, as orações daquela crente, afasta eles dali. Meus irmãos, olha só o desespero daquele macumbeiro. Porque ele não abandonava aqueles espíritos, aqueles demônios, ele seguia e servia a Deus como o Salvador dele, porque eu creio que a vida dele ia mudar. Assim como eu tenho certeza que a minha, assim como eu tinha certeza que a minha também ia mudar. Pois é assim, meus irmãos, não veio nenhum policial, eu continuei ali louvando o Senhor, e aquele homem estava a ponto de enlouquecer. Ele saía correndo, meus irmãos, ali naquela rua, com as mãos na cabeça, ele rasgava a roupa, a ponto, louvado seja Deus, de cometer uma loucura. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, meus irmãos, estava ali comigo. Ninguém viu nenhum policial chegando até o meu portão. Ninguém nunca viu ninguém ali me jurar de morte, porque Deus, o poderoso de Israel, o eu sou, estava comigo. E aqui, meus irmãos, é só isso que eu tenho para contar para vocês até hoje. Mas eu quero dizer para vocês que o meu testemunho, esta obra, não parou por aqui, meus amados. Porque, meus irmãos, tem muito mais. Eu quero contar para vocês o que foi que Deus fez dentro dos 3 dias com aquele português, meus amados. Escute, fique atento a esse testemunho, para vocês verem o que acontece com aquele que brinca com Deus. E aqui, meus irmãos, eu quero me despedir de vocês com a santa paz de Deus. E quero dizer para vocês, não esqueça de dar o seu joinha, não esqueça de se inscrever no meu canal, meus irmãos. E juntos nós temos muitas obras para contar. E aqui eu me despeço de todos vocês com um beijo e um abraço. E que Deus abençoe a todos nós. E que a paz de Deus seja com todos nós. E todos digam amém e amém.